Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo, Severino Honorato, cordelista, ao nosso Na Sala com Dizer Poesia. Com Poesia Cult. Já errei, vou começar de novo. A gente fala junto com ela. Ela está apresentando. Vamos de novo. Bem-vindo, Severino Honorato, na Sala com Poesia Cult. Seja muito bem-vindo. Você é cordelista, né? Então, Severino Honorato é poeta, escritor, cordelista, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Ele é paraibano, professor de literatura de cordel em escolas municipais da Zona Oeste. Participou do projeto Segundo Turno Cultural pela Secretaria Municipal de Cultura. Ele escreve desde seus 14 anos e participou de diversas coletâneas. Autor de mais de 50 cordéis. Foram editados, né? E criador em parceria com o poeta Chico Mulungu, do maior cordel do mundo, com 186 estrofes em sextilhas, cujo título é A Cuia de Farinha no Cenário Nordestino. Bem-vindo, Severino Honorato. Bem-vindo, Severino Honorato. Seja bem-vindo na nossa sala. Vamos dar início, então. Então, Severino, a primeira pergunta seria você explicar para o público o que é um cordel. Como é que se diferencia, se há uma diferença da poesia formal? O que seria um cordel? Poesia cordelista. Muito bem, obrigado aí pela saudação, obrigado. A maneira que o tempo passando a gente vai aí dando algumas pinceladas. Mas respondendo essa primeira pergunta, qual é a diferença da poesia ao modo da literatura de cordel? Primeiro, obrigatoriamente ela tem que ser composta em estrofes de 6, de 7, de 8, de 10. Vamos parar com essas 4 que são as mais comuns. Essas estrofes, a elas têm um sistema de rimas aplicado e também um sistema, quer dizer, um elemento que é a rima, que você escolhe. As sextilhas, por exemplo, a gente costuma rimar no sistema de rima chá-chá-chá, a gente costuma rimar os pares entre si. Em setilha, ela tem um outro desenho dessa aplicabilidade do sistema de rimas. Em oitava, também tem um outro sistema de rima. Em décima, também. Então, o que é essa literatura de cordel que nós estamos falando? Ela é um estilo poético brasileiro que recebe 3 elementos básicos: rima e métrica, que produzem uma oração. E o que é esta oração? É aquela cadência que possibilita e facilita que ela seja cantada e declamada com uma certa regularidade no seu balancear da declamação ou do canto. Essa é o elemento básico, os elementos iniciais da literatura de cordel, hoje cordel brasileiro, com toda certeza, por conta de que
alguns poetas do passado criaram a técnica que hoje nós aplicamos no Brasil e em todo o mundo. Olha, olha. E o Severino, meu cordelista maior, o que levou você nessa sua jornada como poeta cordelista, né? E o que lhe inspirou a você se integrar nessa gama, nesse ritmo da literatura de cordel? O que levou você a se integrar, né, na literatura de cordel e como você começou essa jornada? Olha, obrigado pela pergunta, porque isso me remete à minha infância. Quando eu, de fato, comecei a escrever lá por volta dos 13, 14 anos, eu já vinha de uma leitura familiar, de um consumo familiar de literatura de cordel. As muitas leituras de folhetos, de romances, porque é como eu o conheci. Eu só vim conhecer o termo literatura de cordel depois, a partir da escola, digamos, da escola formal, porque a minha primeira escola foi a leitura em família e entre vizinhos, amigos, parentes, no interior da Paraíba, logicamente, lá no sítio Cipual de Udinga, no município de Mulungu, um município tão grande que não passa de 7.000 habitantes, mas que me deu ali aquele caldo para que, na sabedoria dos meus pais, analfabetos ou não letrados que eram, meu pai é falecido, minha mãe hoje vive, graças a Deus, ele tinha a sabedoria de reunir os filhos e os vizinhos para fazer as leituras dos folhetos e romances 2 vezes por semana, quarta-feira e sábado à noite. Isso foi me mostrando que havia um lugar para alguém que se encaixasse nas histórias, no mundo fantástico da literatura de cordel. E foi a partir daí que eu me dei a essa literatura. Ótimo. E quais as suas principais influências literárias, né, dentro da literatura de cordel? Quais foram os poetas, né, cordelistas que mais lhe inspiraram? Então, claro, a gente sempre tem que ter uma base. Lendo muitos dos folhetos dos romances escritos por Leandro Gomes de Barros, sempre Leandro Gomes de Barros, mas existem alguns outros que eu posso falar hoje que talvez até mais conhecido pelos títulos, ou pelo título, que é o Romance do Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende. Até porque esse folheto, essa história, ela foi base para uma das novelas brasileiras, a Saramandaia. E prova disso é a música Pavão Misterioso, escrita pelo músico, cantor, compositor baiano Ednardo, né? Que escreveu e essa música foi tema dessa novela. E estes folhetos, tipo, podemos pensar, O Soldado Jogador, O Cavalo que Defecava Dinheiro, A Donzela Teodora, né? E vários. Tem outros também, Cícero Vieira da Silva, que são vários títulos, que são romances, que depois a gente vai falar sobre isso também. O que é um cordel, num formato que a gente chama de folheto de cordel, e o que é um cordel, mas que na verdade é um romance. Tem uma diferença aí que a gente tem que falar disso também. Foram esses a base. E, claro, o repente, de ver o cantador de viola, o embolador de coco, que aí o repentista violeiro usa uma viola, a viola nordestina, com 10 cordas, e que improvisa, e que, de alguma maneira, a gente pode falar que esta é a face folclórica da literatura de cordel. E os repentistas, emboladores de coco, que se utilizam do pandeiro ou do ganzá, que são instrumentos de percussão e que eles improvisam ali na hora, assim como o repentista. Essa realidade, esse caldo, e isso presente nas feiras livres, sempre vendo os folheteiros vendendo e os cantadores, os repentistas, os
emboladores de coco, a gente chama de embolador de coco, né? Também praticando a sua arte nas feiras livres do interior da Paraíba, especialmente. Muito bom ver. Muito interessante, muito bom mesmo. Olha, coisas que só você mesmo poderia nos explicar e matando a nossa curiosidade. Ô, Severino, Severino, no caso, você falou Pergunta dele. em cima do processo da escrita, né? A influência literária que você sofreu, você já citou mais ou menos ali. E como é o processo da sua escrita? Como é o processo da escrita da poesia do cordel, Severino? Da sua escrita? E existe alguma rotina específica para você fazer essa literatura, escrever a poesia de cordel? Olha, assim, eu tenho um problema que eu não gravo meus textos. Então, eu leio ou eu improviso. Isso é uma... Eu já tentei, fiz teatro para perder duas coisas. A timidez de tentar decorar. A timidez eu perdi demais, mas continuo tímido. E o decorar eu realmente não consigo, então eu desisti. Mas eu tenho, sim, uma rotina. Eu tenho motivações. Elas são tanto a rotina... No caso, a motivação, ela é diária, permanente, até dormindo, porque eu posso dizer que muitas vezes eu acordo declamando e Uau! se eu não imediatamente não despertar do sono para passar isso para o papel ou para o celular ou para o computador, eu perco. No momento seguinte, no dia seguinte, eu não lembro mais. Mas acontece isso também, né? Eu tenho a necessidade diária da escrita, não dá para ficar nenhum dia, posso dizer, sem escrever ao menos uma estrofe. E muitas vezes essas estrofes, eu tenho uma série de volumes em andamento, iniciados a partir de uma primeira estrofe que eu acordei, despertei, ouvi uma realidade local, assim como diria Patativa da Saré. Patativa dizia que para todo canto que ele olhava, ele via um verso sibulindo. E eu ainda não conhecia essa palavra do Patativa. Um dia eu escrevi: para todo lado que eu olho, eu vejo versos presentes. É mais ou menos essa linha de meu trabalho. É um pouco por aí. Viva da Saré, ótimo, hein? E como é? Por favor. E como é que existe algum tópico recorrente na Sim, sua escrita? sim, Como é que é isso? existe. Existe. Eu não posso tirar. Eu gosto muito de trabalhar com a juventude. Foi exatamente a partir do trabalho com a juventude que eu descobri o mundo cultural que eu me entendo, no qual eu possa ser incluído. Então, como eu sempre trabalhei com a juventude, e desde sempre, mesmo muito jovem, né? Eu sempre trabalhei com a juventude. E aí tem dois elementos fundamentais na minha composição, que é o meio ambiente e o ser humano. Tanto que eu criei uma série que fala sobre o meio ambiente mesmo, chamado Salve a Natureza, inclusive o Ser Humano. E isso é tão real para mim que muito antes, lá na minha adolescência, ainda sem ouvir falar da Amazônia, alguns dos meus primeiros poemas, os poucos que eu consegui guardar na memória, que eu só vim publicar em 1989, já no Rio de Janeiro, eu falo da natureza da Amazônia. Então, eu não posso tirar do meu conteúdo de produção literária e cultural o meio ambiente, né, a chamada o mundo da ecologia, e o ser humano. Porque esses dois elementos, para mim, fecham as pontas, eles circundam o mundo e chegam a um momento em que ou é o ser humano ou é esse meio ambiente. Ou um cresce ou o outro se projeta e protege, ou então ele destrói a si próprio. Interessante. É interessante, meu querido Raimundo. Olha só, agora a pergunta é a seguinte: na atual conjuntura que nós vivemos,
muitos cordéis que eu li, escreveu um modéstia, eu tenho acesso, logicamente, nessa literatura de cordel, muitos cordéis que rolam aí. Hoje, como é que você vê esses cordéis com esse momento que nós estamos vivendo do politicamente correto? Por exemplo, tem o cordel daquele o peido que a nega deu, outro Lampião, a Maria Bonita Negra, e outros cordéis que têm um título subjetivo, e dentro daquela rima, é típica do nordestino. Hoje, que você acha? Não tem espaço, né? Vários aí, críticas, tudo isso não tem espaço, talvez, na sociedade atual. Como é que você vê, através disso, e também o bloqueio? Você sente algum bloqueio aí na tua escrita, cordelista, dentro desses assuntos, dentro desses tópicos? Você vê isso? Eu diria que isso em algum momento, ou para alguns, pode ser, em alguns estágios, em alguns momentos realmente, pode ter um bloqueio, sim. Pode dar uma limitação, digamos, né? Eu sou adepto, eu também cresci ligado às questões dos movimentos sociais. Então, eu entendo, eu pratico esse respeito, mas não me limita. Porque, primeiro assim, nós temos uma gama de temas que podemos, inclusive, aproveitar essa diferenciação ou esse politicamente correto para produzir algo diferenciado. E assim, tem mais uma outra coisa, que isso não nega a capacidade dos ancestrais poéticos, né, de uma linha da qual eu venho desfrutando desse prestígio, porque eu só sou hoje em função da ancestralidade poética dos antecessores, obviamente. Então, assim, é preciso ter cuidado, porque primeiro a gente precisa a questão do respeito e não possibilitar que a nossa criatividade, a nossa obra criativa seja agressiva e redutora das condições e das qualidades de uma população, de uma determinada classe, nada disso. Então, tem sim um dado limitador, mas, por outro lado, tem também o fato da gente temos que nos sentir desafiados. Aliás, o poeta de literatura de cordel, se não assumir uma posição de se sentir desafiado a criar ou a produzir algo diferenciado, ele também não alcança o sucesso que ele tanto busca. Então, assim, é importante esse olhar, é preciso ter consciência para o respeito, mas é importante não deixar de se qualificar para produzir mais e melhor, digamos, olhando para as demais situações e temas que a gente pode escolher e trabalhar sobre elas. Uma pergunta, Severino. Você já se sentiu discriminado, né? Dentro da literatura cordelista ou a literatura geral, poesia? Como é que o cordel é visto dentro dessa área? Olha, eu nunca me senti assim. E posso dizer que eu cheguei ao Rio com o plano de desenvolver o que eu faço hoje. Mas eu tinha um tempo de experiência. Conforme eu estabeleci para mim, seria 1 ano de experiência. Se desse certo, eu continuaria. E realmente deu certo dentro do que eu previ. É claro que em alguns ambientes alguém olha para você, mas muitas vezes é um gesto de espanto que eu considero benéfico. Posso dizer que eu confesso nunca ter me sentido discriminado. Pelo contrário, sempre fui muito bem acolhido. Obviamente, eu sempre procurei me preparar para isso, não é? Então, eu acho que, quanto a isso, eu não lembro ou não sinto ter sofrido nenhum nível de discriminação, não, realmente. Pelo contrário. Que bom. Que bom, que bom. E, Raimundo, como você vê
o papel da poesia, como você vê o papel da poesia cordelista na sociedade atual? Como você vê, como poeta de renome, aí, com quase 80, né? Quase 80 livretos, né? Como chamado, lançado. E você acredita que ela pode ter, a poesia de cordel pode ter um impacto significativo nessa sociedade, na nossa sociedade atual, Severino? Pode sim. Eu vejo com muita gratidão até, porque os convites, os pedidos têm sido sempre muitos, recorrentes e permanentes. É claro que hoje, tanto é verdade que o poeta de literatura de cordel, em geral hoje, ele na verdade acaba sendo um elemento, um dado do elemento que constitui a história da literatura brasileira, especialmente nesse momento em que a literatura de cordel tornou-se patrimônio material e imaterial da cultura brasileira. Aliás, diga-se de passagem, é a única literatura em texto registrada pelo IPHAN como bem cultural no Brasil. Então, com certeza, e isso, inclusive, no dossiê até sugere, mostra que a literatura de cordel passa a ser um bem da sociedade enquanto protetora e defensora dessa modalidade literária. Então, olhando para esse elemento, já está constituído em lei, né? Eu vejo realmente com grande esperança de que ela gera a expectativa e ela se sobrepõe muitas vezes a uma opinião atrasada de que a literatura de cordel outrora não tinha ou era de pouco valor literário, porque ela diz diretamente o que ela quer dizer e isso é bastante significativo. Muito bom mesmo. Vai, Em relação ao futuro, Severino, quais são seus planos para o futuro dentro da poesia, cordel? Você tem algum projeto, livro, mais cordéis em andamento? Sim, tenho vários temas que eu vou trabalhando aos poucos, e especialmente em relação ao futuro sobre a literatura de cordel, é que cada poeta, seja homem ou seja mulher, que aliás hoje, graças a Deus e graças aos deuses da literatura e da cultura, as mulheres têm um número bastante grande na própria literatura de cordel, estão aí realmente vencendo barreiras, muito bom. Então, eu tenho até pesquisa sobre esse tema, tenho pesquisa sobre xilogravura, e a minha expectativa é que cada poeta, cada vez mais, se torne não apenas um cordelista sempre mais capacitado, mas sempre mais pesquisador da realidade da sociedade brasileira para que transforme essa realidade em poesia. Que resposta, né? Olha, o Severino, muito interessante isso. Você, Severino, recentemente recebeu da Academia Brasileira, né? De cordel, né? Essa academia tem uma abrangência muito grande, então é brasileira, logicamente, né? E você já exerceu cargos dentro dessa academia. Hoje você foi alçado a um patamar maior. Fale um pouco dessa academia e me fale um pouco dessa sua aceitação e de seu trabalho em si, né? Por favor. Perfeito. A academia foi fundada em 1988, pelos documentos, formalmente, em 7 de setembro de 1988, pelo cearense Gonçalo Ferreira da Silva, falecido há 2 anos aproximadamente. Acho que vai fazer 2 anos agora, em outubro, que ele faleceu. Bem, eu conheci a academia num telefonema que eu pesquisava alguma coisa na internet, e aí encontrei lá um telefone, liguei para a academia, fui atendido pelo próprio presidente, muito solícito, muito cordial, me convidou a visitar a academia, eu acredito que foi 2004, 2005, por aí. E me aproximei, mas apenas como pesquisador ali, porque eu queria encontrar alguns temas no Folha de Cordel, e encontrei lá a maravilha
que eu muitas vezes procurava na Feira de São Cristóvão, não encontrava, mas encontrei no acervo da ABLC, comprava de vez em quando alguma coisa e tudo mais. Bem, chegou 2008, eu resolvi publicar um primeiro folheto, mas no modelo antigo, inclusive no modelo europeu. Como é que é esse modelo? Estrofes em quadra, sem uma definição exata da métrica da rima e da oração, porque assim a literatura de cordel já foi, né? E aí, só que eu fui me aproximando, e como naquele período eu trabalhava exatamente como contratado da Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro, em escolas do município, claro, eu comecei a levar. Teve um dia que foi uma coisa bastante interessante. Nós combinamos um passeio, foram 4 ônibus de uma escola, uma única escola de paciência, lá no Cesarinho, a escola Vivaldo Ramos de Vasconcelos. Levamos as plenárias, eram no sábado. E aí, para a sessão plenária, nós chegamos com as crianças, eu combinei com ele que levaria as crianças, e levamos. Chegamos para subir ali em Santa Teresa, havia uma fila gigantesca dando volta para subir no bondinho. E aí o pessoal começou a olhar e vendo aqueles alunos todos uniformizados, aí alguém procurou o responsável. O responsável por aquilo era eu e mais a direção da escola, mas eu que respondi ali pelo grupo ali. Então alguém chegou para mim e disse, olha, nós vamos liberar o bondinho para que você suba com seus alunos. Isso foi uma das coisas mais importantes que me emocionou. A fila abriu mão de subir pelo bondinho, liberou em duas viagens para levar, 2 ou 3 viagens, para levar os nossos alunos à sede da academia. As ruas de Santa Teresa ficaram coloridas de azul e branco, que na época era o uniforme das crianças. Foi, assim, uma coisa fantástica. E de lá para cá, eu me aproximei sempre mais da academia, e o ano passado, e aí o presidente sempre me convidando e tal, e eu, presidente, eu não tenho tempo, eu não gosto de estar num ambiente só por estar, eu quero estar quando eu puder me dedicar. E aí acabou que ele faleceu em seguida. O pessoal, a nova diretoria me convidou para que eu fosse pesquisador. E eu aceitei como pesquisador, porque eu já estava com tempo disponível, e agora veio, então, a chamada imortalidade enquanto acadêmico poeta. É um pouco, assim, resumidamente, a minha caminhada dentro da ABLC. Isso, nós estamos... Maravilha. Maravilha, filha, viu? Nós estamos lidando, entrevistando um imortal aqui na Academia Brasileira de Cordelistas. Por favor. Severino, que conselho você daria para pessoal jovem ou qualquer pessoa que queira adentrar nessa área da literatura de cordel? Que conselho você daria para essas pessoas? Sim, é uma pergunta recorrente, é verdade. Isso é muito interessante. Leia muito e leia muitos cordéis. E leia também os clássicos. Os clássicos são alguns desses poetas que eu falei anteriormente, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, Sebastião Nunes Batista, Delarme Monteiro, Gonçalo Ferreira da Silva, José Camelo de Melo Rezende, João Melquíades, José Bernardo. Eu não posso dizer, bem, Maria das Neves Batista, que foi a primeira mulher a entrar na literatura de cordel, que assinava com o nome do marido, uma paraibana. Hoje ela é sempre homenageada, né? Porque a presença da mulher, de um modo geral, na literatura de cordel só veio se dar, como hoje estamos acessando esse caminho, por volta da década de 1970. Então, assim, tem que ler muito e tem que praticar a escrita, mas tem que ler, principalmente ler. Leia os mais recentes, mas também leia os clássicos, que faz muito bem para a nossa literatura. Ô, Severino, tu me mandou aqui algo aí, 2 perguntas aqui no ar. Eu vou lhe fazer aqui, encaixado as 2. Em que mundo nós vivemos? E que pergunta que lhe fizeram a você, né? E que você gostaria de responder sobre a literatura de cordel. Pergunta que nunca fizeram. Que nunca lhe fizeram. A pergunta é essa, tá? Estamos encerrando aqui. Gostaria que você
com essa resposta, né? A pergunta que nunca lhe fizeram, que você gostaria que fizesse, e também que mundo nós vivemos, É meu isso aí. poeta cordelista. Pois é. Nós vivemos na saudade da vida que não se tem, a esperança certeira do nosso amanhã que vem. E por certo ele virá, e quando aqui vai chegar, sabe Deus qual é o bem. Mas a pergunta que nunca me fizeram, que eu gosto de responder, é por que que Deus está na Bíblia, que ele criou o ser humano à imagem e semelhança, e este ser humano destrói ou teima em destruir um mundo que lhe dá vida, capacidade de praticar o bem e expectativa de produzir história positiva para gerações futuras. Que mundo é esse, né? Que a gente se acha semelhante à imagem de um Deus que construiu e a gente destrói, né? Por favor, só me lembra a outra. Essas duas. Essa que mundo. Tá. Isso. Essas Então, duas. Tá? as duas. É esse misto de realidade que nós estamos vivendo e muitas vezes não sabemos como aproveitar da melhor maneira. Muitas vezes nós achamos que denegrir a imagem do outro, especialmente nesse mundo hoje de internet livre, em que a gente acredita, ou parece que estamos acreditando, que nós estamos escondidos por trás de um aparelho e podemos dizer para o outro que ele é A ou é B, que ele presta ou não presta, simplesmente, e muitas vezes sem conhecermos tete a tete essa pessoa que nós ousamos denigrir. Então, a gente precisa parar, pensar. Por quê? Eu sei que da verdade não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. E às vezes, quem duvida e faz pergunta é muito mais sincero do que eu. Essa frase não é minha. Agora, Essa frase é de um teólogo brasileiro, Padre Zezinho. É isso. Fez versos, hein? Respondeu em versos. agora você. Bom, então, para terminarmos essa entrevista, nós gostaríamos de escutar um poema cordel seu, né? Pode ser? Também. Pode ser. Eu cantei os meus versos nessa estrada de uma vida. Já passei pelo processo nessa história promovida. Aqui eu carrego o traço e vou deixar meu abraço para a poesia da vida. Senhor planeta, perdão pela culpa que carrego, por poluir toda a terra e ainda inflar meu ego, durmo e acordo tranquilo, sempre cada vez mais cego. Mil perdões por te fazer de uma lixeira gigante, no entanto achar que sou um ser de mente brilhante. Desculpa, perdão por isso, porque sou um arrogante. Muito obrigado, meus queridos entrevistadores. Um grande abraço. E a você que está do outro lado, muito obrigado. Continuemos a caminhada pela nossa literatura de cordel brasileira. Avançando. Severino Donato, muito obrigada. Foi muito gostoso falar aqui com você, de fazer entrevista com você. Você é diferente, é criativo e nos encantou a todos. Muito parabéns. Obrigado. E obrigada mais uma vez, avisando a todo mundo que ele vai estar conosco durante uma semana inteira com a entrevista em literatura de cordel, durante uma semana inteira. Não percam, vai ser totalmente diferente
e totalmente demais. Obrigada. Obrigado. Severino Honorato. Olha, mais Abraço. nunca te agradeço muito a tua presença aqui na Sala do Poesia Cult. Foi diferente, a dinâmica é outra, o desenlace é outro, e foi muito gostoso. Riquíssimo, né? Muito rico, muito rico essa história, esse resgate histórico que você nos trouxe.